Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez aqui um conteúdo exclusivo para você que ainda tem aquela dificuldade em interpretação de matemática, tá? Pegar as questões e não sabe por onde começar, o que fazer, não sabe o conteúdo que está ali dentro da questão, não sabe por onde começar, não sabe desenvolver o raciocínio. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma fórmula, tá? Vou te mostrar o passo a passo de como você pode conseguir interpretar as questões de matemática mais rápido na prova do Enem, que a gente sabe que é uma prova onde tem questões extensas. E se você não conseguir interpretar rápido, você vai perder muito tempo. Então, já vai deixando o teu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho e vamos para o vídeo de hoje e vem a vinheta. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Vamos lá. Como interpretar as questões de matemática do Enem? Como a gente interpreta as questões? Primeiro, tá? Você tem que resolver questões. Esse é o segredo supremo. Resolver muita questão e ter a base teórica nos conteúdos de matemática. Não tem segredo, isso aí você escuta de todo mundo. Mas aqui eu vou te mostrar de maneira detalhada como você pode fazer isso, tá? É claro que você vai ter que iniciar da maneira mais devagar, entender o conteúdo, entender o raciocínio da questão, tentar fazer questões da maneira mais tranquila possível, para depois você ir refinando aí seu raciocínio e conseguindo ler mais rápido, entender mais rápido e, é claro, com treino. Beleza? Então, bora lá aqui, vamos ver essas dicas e no final a gente resolve uma questão para botar em prática, beleza? Tranquilo? Bora lá. O que é mais difícil? Eu lhe pergunto aqui, primeiro, o que é mais difícil na prova de matemática do Enem? Para você, responda aí, tá? Ou deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários o que é mais difícil na prova de matemática do Enem. Primeiro, é mais difícil entender o conteúdo. É mais difícil identificar o conteúdo cobrado na questão. Terceiro, lembrar as fórmulas. Quarto, é mais difícil saber por onde eu vou começar ou interpretar as questões. Ou seis, todas essas anteriores eu acho difícil. Deixa aí nos comentários, beleza? O que é que você acha mais difícil na prova de matemática? Não só do Enem, mas no concurso também que você aí vai fazer. O que é mais difícil? Deixa aí nos comentários e vamos aqui destrinchar tudo isso, todos os segredos que você precisa saber para interpretar as questões de matemática. Vai deixando teu like, tá? Que isso aqui pode a qualquer momento sair do ar. Eu ainda estou decidindo quanto tempo eu vou deixar esse vídeo. Então, vai deixando teu like, compartilha, já coloca em prática. Pega aí o caderninho dos erros para começar a colocar aqui as informações importantes, beleza? Vamos lá. Como interpretar as questões de matemática? Primeiro, vamos lá. Ler correndo. A primeira dica é você parar de tentar adivinhar o que a questão quer antes de terminar de ler. A gente tem esse probleminha mental. Quando a gente começa a ler a questão, a gente já fica querendo, olhando mais na frente, ali uma informação que está mais à frente nas palavras, e você acaba ali querendo adivinhar o que a questão está te perguntando, tá? Chegando a conclusões que não tem nada a ver na questão e você acaba errando ali a questão, beleza? Então, primeira coisa, ler correndo é um erro, tá? Um erro que muitos cometem. A primeira dica, né, é você tem que parar de tentar querer adivinhar o que a questão quer antes de terminar de ler. Então, lê a questão inteira para você começar a fazer suas conclusões. Por exemplo, temos aqui, ó, um reservatório contém 24 mil litros e é abastecido por 3 bombas com vazões diferentes. Um exemplo aqui, tem aluno que já vai tentando somar ou dividir antes de entender o que a questão está querendo pedir. Tem gente que já vai pegar esses 24 mil e dividir para as 3 bombas. Vocês estão entendendo o que é que muitos cometem, tá? Já vai pegando os dados da questão e já vai fazendo
soma, subtração, divisão, antes de chegar no final, antes de saber o que a questão está te pedindo, certo? Então tem gente que já começa já somando, dividindo, sem saber o que vai ser pedido. Então cuidado com isso aí, beleza? Uma estratégia: leia o texto inteiro e grife ou destaque as informações importantes sem fazer as contas aí, já quando você está começando a praticar, já que você está com dificuldade em interpretar questões de matemática. Essa é a primeira dica. Grifa, mas por enquanto não faz ainda nenhum cálculo, tá? Essa grifar e fazer um cálculo já é uma estratégia para quem já sabe interpretar questões de matemática, já tem um domínio completo, beleza? Então, para você que está iniciando, ler correndo é um problema. E com isso, no momento que você lê correndo, você automaticamente já vai querendo fazer cálculos sem nenhum sentido, tá? Você que está me assistindo aqui, deixa teu like, se inscreve no canal. Tá achando devagar aqui essa explicação? Coloca no 2x, beleza? Então é uma dica também, tá? Para você que vai assistir vídeo aula. 2x, coloca no 2x. Dicas iguais a essa você encontra nas minhas aulas, tá? Que acontecem de maneira online e ao vivo comigo. E esse ano eu estou preparando um curso completo de matemática para o Enem, que vai te levar do zero ao Enem, estudando menos da metade da matéria. Então já fica ligado, tá? Para você que vai fazer o Enem, não Enem 2025, Enem 2026, vai ser lançado o curso completo, faça mais em menos, com a metodologia exclusiva do Matematizando. Então, vai deixando teu like e bora simbora. Primeira dica é essa aí. Beleza? Gostou? Então, bora lá. Segunda dica: identificar as palavras-chave. Muitos aqui, tá? Na internet, muitos professores não falam, mas existem palavras-chave dentro do enunciado da questão que já te coloca, já te informa de maneira ali indireta qual é a operação que deve ser feita. As questões de matemática falam muito isso, tá? Muitas das questões têm essas palavrinhas. Se você sabe quais são as palavrinhas, automaticamente você já vai saber fazer a operação. Beleza? Você precisa treinar seu olhar para identificar que indicam uma operação matemática. Como assim, professor? Nos enunciados costumam aparecer preposições, tá? Por exemplo, o de, o dó, o da e produto significa a operação de multiplicação. Quando elas estão ali aparecendo no enunciado, claramente elas vão estar significando a operação de multiplicação. Por outro lado, quando a gente quer comparar algumas coisas, ele vai falar quantos a mais, a menos em relação. Ele está querendo fazer uma comparação entre esses dois valores. Ele quer saber quanto um é maior que o outro, quantas vezes um cabe dentro do outro. Esse é o processo que acontece ali de comparação. Divisão. As palavrinhas-chave, tá? É razão, quociente, fração. E o que mais aparece aí nas provas do Enem? A palavrinha por. Ela aparece muito. Por ou então razão. É uma das palavrinhas-chave que nos remete à operação de divisão. Beleza? Fatores de multiplicação. A gente tem o triplo, o dobro, o quadruplo, o quintuplo, tá? Sextuplo. Isso aqui são fatores de multiplicação. Metade, quarta parte, terça parte, quinta parte são fatores, tá? Também de multiplicação. Só que vocês têm que tomar cuidado que esses fatores de multiplicação aqui, a gente multiplica, porém você tem que saber que metade significa, tá? 1 sobre 2. Então, é uma multiplicação por uma fração. Quarta parte, 1 sobre 4. Então, é um fator de multiplicação, porém, eu estou multiplicando por uma fração. Isso aqui, claramente, também poderia se tornar um fator de divisão. Só que se eu for olhar como sendo um fator da divisão, esse quarta parte aqui seria basicamente uma divisão por 4. Essa terça parte seria uma divisão por 3. Então, isso aí depende muito de como é que está o seu olhar
diante da linguagem matemática, beleza? 3. Organiza as informações. Essas aqui são dicas, tá? Para vocês já irem colocando em prática. 3. Você deve organizar as informações. E como assim a gente organiza informações? Muita gente se perde porque não anota ou não grifa lá no texto, né? O que já sabe. Escreva os dados da questão como uma listinha ou esquema. Isso já ajuda seu cérebro a ver a lógica por trás do texto. Então, no momento que você vai pegando ali uma informação, grifando, fazendo um círculo e fazendo uma lista nela, automaticamente você já vai estar marcando as informações importantes. Seu cérebro já vai identificar mais rapidamente aqueles dados ali na questão no momento do que o comando vai te perguntar alguma coisa. Então, quando você voltar no texto, você não vai precisar ler o texto todo, porque as informações já estarão destacadas, beleza? Então, João acertou 60% de 200% de 200 questões, entendeu? Ó, marquei, ó, quantas ele acertou. Então, tá aqui a informação importante. Acertou 60% de 200 questões, beleza? Então, lê a questão, vai marcando as informações que ela te dá, beleza? Já vai marcando ou então vai retirando do texto e colocando no esquema. Mas o Enem a gente não tem esse tempo todo de ficar reescrevendo valores. Então, a dica melhor aqui seria basicamente grifar mesmo a informação, beleza? Quarta, essa daqui eu falo sempre. Essa daqui é onde o pessoal erra e erra demais, tá? Porque você tem que reler o enunciado final. Você faz todo o processo e não releu o enunciado final, claramente ali você pode ter a chance muito alta de marcar a afirmação incorreta. Por quê, professor? Porque muita gente erra porque interpreta mal o que está sendo perguntado, o que o enunciado perguntou. Antes de fazer a conta, entenda qual é o objetivo final da questão. Você tem que saber o que é que você está procurando. Não adianta você começar a fazer uns cálculos, né? E não saber onde é que você quer chegar. Você tem que ler o enunciado da questão, ler o comando e saber onde é que você quer chegar, tá? Sabendo onde você vai chegar, o passo a passo você vai fazendo para chegar naquele resultado, tá? E também, é claro, tá? Você tem que reler. Fez tudo, todo o cálculo. E você vai voltar e reler o enunciado. Ou reler nesse caso, né? Como ele fala, reler o enunciado final, eu estou falando do comando da questão. Você tem que ler o comando novamente. Fez tudo, lê o comando de novo, porque pode ser que aconteça de lá está para você fazer uma conversão de medidas, subtrair algum valor, somar algum valor, dividir, multiplicar. Só lá no comando. Então, fez tudo, tá? E você não relê o comando para ver se você vai precisar fazer uma alteração e marca a questão que você achou, que sempre vai estar nas alternativas, acabou e perdeu a questão. Então, por exemplo, se uma pergunta é em quantas horas o reservatório será enchido com as 3 bombas e você só responde a vazão da bomba A, por exemplo, você estava querendo achar o tempo, né, para encher o reservatório com as 3 bombas. Só que você precisava descobrir a vazão da bomba A, entendeu? Você precisava descobrir quanto tempo a bomba A enche o reservatório. E você, no decorrer do passo a passo, você esqueceu que você está atrás da vazão das 3 bombas juntas. E você encontrou da bomba A, na alternativa está a bomba A. Aí você vai e marca. Então não adiantou nada você acertar a conta se a resposta não atende ao que foi pedido. Então você achou a vazão da bomba A e está correto, mas na alternativa ele não quer, ele quer todos juntos, então errou a questão, acabou, você perdeu a questão e fez um cálculo, né, desnecessário. Entendeu? Quinto, a interpretação não é português.
A interpretação não é português, é estratégia. Como assim, professor? Interpretar questões de matemática não tem nada a ver com ser bom em português. Você pode ser muito bom em português e você pode ser que eu esteja falando com você, você está me assistindo e isso aconteça. Você é muito bom em linguagens. Você acerta 43 de linguagens, 44. Porém, em matemática, você acerta 20, 30 questões. Onde é que está o erro? Que você, acertando várias questões de português, não, você sabe português, mas quando vai para a matemática, você erra. Já que muitas das questões precisam de interpretar. Onde é que está aí a coerência dentro disso? Acerta muito em português e erra a interpretação. Por quê? Porque a interpretação não é em você saber português, é sim você organizar, extrair os dados e traduzir para o idioma que a gente chama de idioma matemático. Você tem que ler toda ali o que a questão te deu, em seguida tirar o que é necessário para colocar na linguagem matemática. E isso não é o que eu posso te ensinar aqui. Eu não posso te ensinar a você fazer isso. Como é que você aprende a interpretar questões de matemática? Você vai ter que sentar a sua bundinha na cadeira e pegar questões de matemática para fazer. Não adianta você querer assistir um vídeo na qual é uma aula inteira de interpretação matemática, porque não funciona assim, tá? Essas aulas assim teóricas vai funcionar para as disciplinas teóricas. Matemática, você sabe que não funciona assim. Ou você senta a sua bunda na cadeira, ou você vai ficar nesses seus 20 acertos para sempre. Então, senta a bunda na cadeira, para de ser mole, pega a lista de questões, vai fazer. Errou? Veja porque você errou. Acertou? Parabéns. Não é para encher seu ego, não. Você tem que trabalhar nos seus erros. Que é exatamente nos seus erros que você vai aprender um novo passo ou então aprender uma nova interpretação. Como é que você pode fazer uma questão. Então, interpretar matemática não é um conteúdo que eu vou te falar, aqui você aprende. Isso aí você vai ter que treinar como qualquer outra habilidade, porque interpretar matemática, porque interpretação matemática é uma habilidade, tá? Não é um conteúdo que eu vou te entregar aqui e você vai aprender assim. Então, ou senta a bunda na cadeira, ou vai ficar com esses seus 20 acertos, nem chegando a 700 pontos em matemática. Entendeu? Então, como é que eu aprendo isso, professor? Resolvendo. Tem que ter estratégia. Se você quer aprender isso aqui de maneira simples, o link está na descrição. Fala comigo lá no WhatsApp que eu te mostro o passo a passo de como você vai sair do zero ao Enem, mesmo sem saber matemática. Eu te levo a alcançar os 800 mais, estudando menos da metade do conteúdo. Tá? Então, clica aí se você quer alavancar aí suas notas, passar dos 35, chegar até os 40 ou talvez até fechar a prova de matemática no Enem 2025. Link tá aqui. Cuida que essa é a sua última chance, beleza? Vamos lá. Essa foi a última dica para você. Show de bola? Então, o passo a passo é o seguinte. Receitinha agora. Você vai ler a questão inteira, tá? Professor, mas os meus professores falaram que as questões de matemática a gente tem que iniciar pelo comando. É isso mesmo. E eu também aconselho isso. Inicia pelo comando. Mas a gente fala isso porque muitas das questões do Enem, o próprio comando da questão a gente já consegue entender o que ela quer. Mas acontece de só o comando da questão não dá nenhuma informação necessária e a gente vai ter que ler o enunciado todo da questão. Então, cuidado também para você só querer ficar fazendo ler do comando e não prestar atenção no enunciado, porque muitas vezes, tá? Você pode pensar que no comando da questão você já entendeu tudo, mas lá no enunciado tem uma informação que você deixou passar. Entendeu? Muitas das pessoas erraram a questão do Enem 2024 da mochila porque não leu o enunciado, tá? Porque o comando da questão deu a entender tudo o que ele queria, mas no enunciado tem uma informação extra para você. Então, cuidado nisso também. Se você for rápido na leitura, passa uma visão rápida
em todo o enunciado para ver se você consegue identificar, sem ler, consegue identificar algumas informações, algumas palavrinhas-chave no próprio enunciado, beleza? Então, você vai ter que ler a questão inteira. Você lê quando ela for pequena. Quando for grande, você tem que ter estratégia. Segundo, você vai identificar as unidades de medida e as palavras-chave. E por último, você vai identificar o que é solicitado, né? Aqui não é solicitade. O que é solicitado e o que é pedido, que é fornecido para você, tá? O que a questão te deu e o que é que ele está te pedindo. Bastante atenção nisso, tá? Então lembre-se, se for necessário, você vai simplificar sempre aqueles dados, simplifica. E se caso não tiver uma questão ali que não te deu valores, ali só falou, tá? De algum valor, mas não te deu valor, você vai exemplificar, tá? Você exemplifica e segue aplicando tudo que a questão te deu, tá? Então exemplifica com o número e faz o passo a passo do que a questão está te fornecendo. Experiência ajuda muito na interpretação. Então, se você tem um homem vivido, uma menina vivida, né? Vai haver questões de matemática na qual você já vai ter passado por isso aí no seu dia a dia. Então, essa experiência do que você tem no dia a dia, levar para as questões pode ajudar muito, tá? Claro, também não seja muito crítico na hora de ler uma questão de matemática, porque às vezes, né? As questões de matemática do Enem são aquelas questões bem ridículas mesmo. Então, cuidado também para não ser tão crítico, nem querer ficar julgando a questão, tá? Mas isso aí vai acontecer lá, de um urso polar ser azul e você tem que concordar que é azul, tá? A questão te deu isso, falou que é isso, pronto, vamos concordar que é azul. Então, não seja tão crítico. A experiência conta muito, conta, mas também não seja tão crítico nas questões, tá? E por último, você não deve desistir. Se você desistir agora, daqui a um tempo, você vai voltar para onde você está. Então, desistir é para quem é fraco. E eu sei com certeza que você não é fraco. Então, não desista. Matemática você consegue aprender estudando de maneira estratégica. Você não precisa ficar um expert em matemática. Você precisa aprender a matemática que te aprova. E eu posso te ajudar. Entendeu? Então, não desista do seu sonho. Está demorando a chegar? Ele vai chegar. Tudo chega na hora que é para chegar. Nada mais adiantado, nada mais atrasado. Vai chegar exatamente no momento que você estiver preparado para tal. Então, desistiu dos seus sonhos, acabou. Então, você, de maneira bem grossa mesmo, se você desiste do seu sonho, você é um fraco. Entendeu? Então, quer continuar lutando pelos seus sonhos? Pode demorar? Pode. Mas vai chegar. E eu torço para cada um de vocês conseguirem aí sua aprovação. Seja em medicina, seja direito, seja pediatria, seja qual for a sua área, tá? Então eu torço para você conseguir essa sua aprovação, tá? Se esse vídeo ele te ajudou, então deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí nos comentários se eu conseguir abrir sua mente um pouco mais para você entender as questões de matemática. É claro, a gente vai aplicar agora. Mas deixa aí nos comentários se ajudou ou não, tá? Show de bola? Vamos lá, na prática. Vamos botar na prática isso aqui? Vamos entender essa questão? Tá? Essa foi a questão do Enem 2024. Questão, eu creio que foi uma das questões que pediu uma interpretação muito alta. Tá? A gente vai fazer ela passo a passo. Vê só. Vamos ler a questão e primeira coisa a gente vai ler a questão e marcar o que é importante, correto? Bora lá. Diz assim, uma casa de shows terá um evento cujo custo total, então, ó, custo total da produção é de 34.500, que comporta 500 pessoas. Ó, vê o que eu estou fazendo, eu estou marcando ali o que está sendo importante para mim. Eu marquei que o custo total do evento é 34.500, ele comporta 500 pessoas.
O preço do ingresso é 130. Então, o preço do ingresso é 130. E normalmente, 60% das pessoas adquirem meia entrada, né? Se é meia entrada, então vai pagar metade do valor, que é 65 pelo ingresso. Deixa eu pegar outra cor. Essa foi a primeira coisa que ele nos deu. Além do faturamento proveniente da venda do ingresso, então, além do faturamento da venda do ingresso, a casa de show vende com 60% de lucro bebidas e petisco ao público no dia do evento. Compreendeu? Então, além de faturar com a venda do ingresso, essa casa de show ainda vende lá dentro, né, do show bebidas e petisco, na qual do que ela vende, ela tem ali 60% de lucro, beleza? Após ter vendido 500 ingressos, então ela vendeu 500 ingressos. Constatou-se que a quantidade de meia entradas superou 50% do que havia previsto. Então ela vendeu os 500 ingressos. Só que a quantidade de meias entradas que houve nesse evento aí foi 50% maior do que ela havia planejado, impactando o faturamento estimado com a venda de ingresso. Então isso aí vai impactar o faturamento ali através do ingresso, beleza? No dia do evento, deixa eu pegar outra coisinha aqui. No dia do evento, decidiu-se manter o percentual de 60% de lucro sobre as bebidas. Então, vai ter um lucro, tá? Que seria de 60% das bebidas. Pois todo o público que compareceu, que comprou, compareceu. Com isso, espera-se um lucro. Ela quer um lucro de 17 mil reais nesse evento, para que o lucro, né, seja alcançado. Qual deve ser o gasto médio por pessoa com bebidas e petiscos em real nesse show? Beleza? A gente leu, marcou, então bora lá. Ele deu, vamos primeiro aqui pensar, ele falou de custo, ele falou de ingressos e ele falou de bebidas, tá? Então a gente tem três coisas a serem trabalhadas. A gente tem o custo do show, ele falou dessa informação, ele falou da informação dos ingressos e ele falou também das bebidas, certo? Então essas foram as três informações que ele mais falou nessa questão. Então bora lá. Primeiro, ele falou que o custo do show é de 34.350. Então, o custo é de 34.350. E o que é esse custo? Esse custo é o quanto ele gasta para realizar esse show. O quanto ele deve gastar para fazer todo esse evento. Então, o custo é isso aí. Beleza? Os ingressos. Ele vende 500 ingressos, como falou, na qual a gente tem 60% das pessoas paga meia entrada. Então, 60% paga meia entrada. Aí você calcula 60%, certo? De 500, que vai dar 300 pessoas. Paga meia, certo? E o restante, que seria 40%, vai pagar inteira, que seria 200 reais. 200 reais não, perdão. 200 pessoas, correto? E essa meia entrada aqui, eles têm um custo de 65 reais o ingresso e a inteira 130 reais. Beleza? Tranquilo? Ó, a gente já pegou, ó, essa parte toda aqui em amarelo. Vamos para a parte agora azul. Além do faturamento proveniente da venda de ingresso, então ele vai ter faturamento aqui, tá? Ele também vai ter um faturamento então ele tem 60% de lucro nas bebidas. Beleza? 60% de lucro. O que vende de bebida, ele consegue 60% de lucro.
Beleza? Após ter vendido os 500 ingressos, constatou-se que a quantidade de meias entradas superou 50% do que havia previsto. Então, meia entrada, então tá aqui, ela não foi vendido 300, não, foi vendido 50% mais, né? Ou seja, foi 50% maior do que 300. O que vai me dar, né? 50% de 300 é igual a 150. Então, não foi 300 meia entrada, não. Foi 450. Logo, o restante, né, foi de inteira, que vai resultar em 50, porque ele só vendeu 500 ingressos. Então, era esperado 300 com meia entrada e 200 com inteira. Porém, a quantidade de meia entrada superou 50% do que havia previsto. Então, era previsto 300, então aumentou 50%, que seria 450. E o que sobra é inteira. Então, isso aqui vai impactar na venda do ingresso. Então, vamos descobrir quanto ele apurou com a venda de ingresso. Então, vai ser meia entrada, eles pagam 65. Então, 450 vezes 65 vai resultar, deixa eu fazer aqui, 450 vezes 65 resulta em 29.250. E a quantidade de inteiras foi de 50, né? Então, 50 vezes 130 vai ser igual a 6.500. Então, o que ele apurou com a venda de ingresso foi de 35.750, só com ingresso. Beleza? A gente só somou. Então, com a quantidade de meia entrada, ele conseguiu apurar 29.250. E com a quantidade de inteira, que só foi 50 pessoas, ele conseguiu ali um valor de 6.500. Então, arrecadado pelo ingresso, já teve 35.750. Porém, a gente volta lá no custo. Ó. Presta atenção que a gente tem um custo. Quanto ele gastou para fazer a festa? 34.350. E ele já conseguiu apurar, só com o ingresso, 35.750. Então, por enquanto, o lucro que ele tem, né, será dado pelo que ele já apurou, que seria só com o ingresso, menos o valor que é gasto para fazer toda a festa, que foi 34.350. Vai restar 0, 0, 4, 1. Então, ele já tem um lucro de 1.400, beleza? Então, ele já apurou com os ingressos 35.750 e agora ele está ali com um valor, né, positivo. Então, ele já conseguiu superar o que ele gastou. Então, o que vier agora para ele é sempre lucro. Mas a gente volta o que agora? Olha só, a parte rosa, tá? Então, a gente já fez toda essa parte azul. A parte rosa agora. 60% de lucro será sobre as bebidas e petiscos. Beleza, então tá aqui. A última informação agora. Com isso, espera-se um lucro de 17 mil reais. Ele quer um lucro total de 17 mil reais. E por enquanto, apenas com os ingressos, ele está com um lucro de 1.400. Então ainda falta ele, né? Ainda falta ele ter um lucro de apurar, né? Foi 17 mil ao total, menos 1.400. Então ainda falta ele arrecadar 15.600 reais. Então falta isso aí ainda para ele. Correto? Beleza? E esse lucro aí vai vir da onde agora para com ele conseguir? Ele vai vir das bebidas. E é aqui onde o pessoal errou bastante. Tá? Porque se você pega esse valor aí, que é o que está faltando, né? E divide pela quantidade de clientes, de pessoas que foram, né? Você iria encontrar um valor próximo ali, mas não é a resposta. Mas por quê? Veja só. 15 mil reais e 600 é o que ainda falta ele ter de lucro para dar o valor que ele está esperando, tá? Isso aqui será apurado nas bebidas.
certo? Então, como ele falou que 60% de lucro é vindo das bebidas, logo, esses 15.600 será o lucro das bebidas. Então, 60% do que ele vendeu nas bebidas será o lucro, ou seja, 15.600, tá? E os outros 40%, né, que está faltando, é o que vai ficar para o estabelecimento, ou então foi o que ficou ali para ele ter, pagar, sei lá, o barman, pagar o que for. Então, 40% será para outros gastos, porém, o lucro que fica para ele é 60%. Então, a gente é só descobrir quanto ele vendeu de bebidas no total. Então, eu quero descobrir o 100%. Então, aqui vai dar X. Deixa eu apagar esse lucro aqui do meio. Beleza? Então, aí vai ficar esse vezes esse. Então, X é igual a 15.600 vezes 100 sobre 60. Simplifica. Então, vai ficar 15.000 dividido para 6. 15 para 6 dá 2. 600 vezes 10, 26 mil. Então, o que ele vendeu de bebida foi 26 mil. Compreenderam? Então, 26 mil foi o que ele vendeu de bebida, porém, dessa quantidade, 60% será o de lucro, que foi isso aqui. Beleza? E quem é que consumiu essas bebidas? Todo mundo que estava na festa. Os 500 que entraram. Beleza? E aí vamos aplicar lá a nossa penúltima, né? Penúltima dica. Lê o comando da questão. Então, a gente já chegou. 26 mil. Ele diz o seguinte, ó, qual é o gasto médio por pessoa? Então, gasto é dinheiro, por é divisão e pessoa foi a quantidade que entrou. Então, ele vai ter que pegar o dinheiro das bebidas e dividir por 500. Dividido para 500, cortou 2 zeros e 2 zeros. Beleza? 260 dividido para 5, a gente aplica o método, né? Que seria multiplicar por 2, que vai dar 520 e deslocar uma casa para a esquerda, R$ 52. Então, cada pessoa, né, que entrou gastou com bebidas um valor médio de R$ 52. Essa foi uma das questões bem interpretativa do Enem 2025. Gostou? Do Enem 2024. Enem 2025 ainda tá para vir e vai sair um simulado aí, tá? Inédito. A resolução ele já está disponível, beleza? Vai sair a resolução dele com questões modelos Enem. Então, fica ligado aí, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Beleza? Então, se gostou desse vídeo aqui, ajudou você, então comenta aí bastante, beleza? Compartilha e também se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa teu like aí para ter mais engajamento. Compartilha com geral para eles aprenderem aí algumas dicas para interpretar questões de matemática, beleza? Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Fui!